Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa cena que parece quase um interrogatório, tirada direto do Evangelho de João, capítulo 1. Nós temos aqui uma série de comentários e análises para nos ajudar a explorar o que foi o primeiro testemunho público de João Batista. A situação é bem tensa, uma delegação oficial enviada de Jerusalém chega para confrontar João com uma pergunta muito direta: quem é você? E a nossa conversa hoje vai ser justamente para tentar desembrulhar o que está por trás dessa pergunta e, claro, da resposta de João. É uma cena de uma importância gigantesca. É preciso lembrar que o ministério de João Batista surge depois de um período, assim descrito como 400 anos de silêncio profético em Israel. 400 anos? Exato. Não havia uma palavra de um profeta há séculos. E de repente surge esse homem no deserto, batizando, pregando como uma autoridade que chama a atenção do país inteiro. Então, a chegada dessa delegação não é um encontro casual. É uma investigação oficial do mais alto escalão religioso. E o jeito que João responde vai, de propósito, definir não a si mesmo, mas preparar o palco para a chegada de alguém muito, muito maior. Exato. E para a gente entender essa tensão toda, precisamos saber quem eram essas pessoas, né? Não era uma visita qualquer. O texto diz sacerdotes e levitas. Correto. E esses termos são muito específicos. Os sacerdotes e levitas eram as autoridades religiosas que serviam no templo em Jerusalém. A presença deles já sinaliza que é uma questão oficial. Entendi. E o termo os judeus que o texto usa, no Evangelho de João, muitas vezes se refere não ao povo em geral, mas especificamente à liderança religiosa, ao Sinédrio. O Sinédrio, que era o conselho supremo deles, certo? Exatamente. A Corte Suprema de Israel para assuntos religiosos e até civis. E esse sinédrio era formado por grupos que nem sempre concordavam entre si, como os saduceus e os fariseus. A presença deles ali, ou pelo menos a autoridade deles por trás dessa delegação, mostra o quanto a atividade de João os preocupava, né? Precisamente. Eles viam um movimento popular crescendo, totalmente fora do controle deles, e precisavam entender o que estava acontecendo. Certo. Os saduceus eram uma aristocracia sacerdotal mais ligados à política com Roma. E os fariseus eram os mestres da lei, com grande influência sobre o povo. O fato de ambos os grupos estarem interessados em João mostra que ele já era uma figura de importância nacional. A pergunta "quem é você?" não é curiosidade, é uma exigência. É um preste contas, basicamente. Com que autoridade você faz isso? Isso. Quem te enviou? E a forma como eles fazem o interrogatório revela exatamente o que eles esperavam. As perguntas são quase um checklist, né? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é o profeta? Exatamente. Eles tinham 3 caixas e queriam ver em qual delas o João se encaixava. Vamos olhar para cada uma delas, então. A primeira, você é o Cristo. Essa era a principal, imagino. Sem dúvida, a mais importante. Cristo é a tradução grega de Messias, em hebraico. Significa o ungido. Essa era a imensa esperança de Israel. O rei prometido. O rei prometido, descendente de Davi, que viria para libertar a nação, restaurar o reino. Era a pergunta que estava no coração de todo mundo. A expectativa máxima. E a segunda pergunta, sobre Elias, também é muito específica. Isso não veio do nada, veio? As análises mostram uma ligação direta com uma profecia. Sim, vem do último livro da profecia hebraica, Malaquias capítulo 4. Lá existe a promessa de que Deus enviaria o profeta Elias de volta antes do grande e terrível dia do Senhor. Ah, claro. Então a expectativa de muitos na época era de um retorno literal de Elias. Não alguém como Elias, mas o próprio Elias que foi arrebatado aos céus. Então eles estavam perguntando, você é esse Elias que voltou? Exato. E a terceira opção, você é o profeta? Isso pode soar um pouco genérico pra gente, mas para eles era um título bem específico também. Era, sim. A referência a uma promessa em Deuteronômio 18, onde Moisés diz que, no futuro, Deus levantaria um profeta como ele. Um novo Moisés. Um novo Moisés. Um grande legislador, alguém que falaria com a autoridade direta de Deus. Então a delegação chega com essa lista pronta. Rei, Messias, Elias precursor
ou o profeta. E a resposta de João vai frustrar todas elas. Com todo esse cenário de pressão em mente, a resposta de João ganha ainda mais força. Diante da pergunta, você é o Cristo? O texto diz, ele confessou e não negou. Confessou. Eu não sou o Cristo. Essa repetição é impressionante. É uma construção gramatical de uma força tremenda. O autor não diz só ele negou, diz que João confessou a sua negação. É uma declaração positiva sobre o que ele não é. Exato. Em um ambiente de tanto fervor, onde muitos talvez já o vissem como Messias, a tentação de ser ambíguo, de deixar a dúvida no ar, seria enorme. Claro! Mas a integridade de João é inabalável. A primeira preocupação dele não é construir a própria imagem, mas proteger a identidade do verdadeiro Messias. É muito interessante que ele comece se definindo pelo que ele não é. Ele nega ser o Cristo, nega ser Elias, nega ser o profeta. É como se ele esvaziasse todas as caixas que puseram na frente dele. Exatamente. E só quando eles insistem, então, quem é você? Precisamos de uma resposta. É que ele dá uma resposta positiva. Mas em vez de usar um título, ele cita a escritura do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Essa autoidentificação como a voz é de uma humildade profunda, né? A voz não é a mensagem, ela só carrega a mensagem. É a definição perfeita do seu ministério. Ele é um arauto. A função dele é anunciar a chegada do rei. Mas ele não é o rei. A voz some, a palavra fica. Perfeito. E a imagem do deserto também é muito significativa. Na história de Israel, o deserto é um lugar de novos começos, de encontro com Deus. Como foi com Moisés? Exato. João está operando fora dos centros de poder de Jerusalém, no deserto, sinalizando que Deus está prestes a fazer algo completamente novo. E a mensagem dessa voz é: endireitai o caminho do Senhor. O que essa imagem de preparar uma estrada significava espiritualmente? Vem do costume antigo de, quando um rei visitava uma província, enviarem trabalhadores na frente para consertar as estradas, remover pedras, nivelar o caminho. A viagem do monarca tinha que ser sem impedimentos. João usa essa metáfora para um chamado arrependimento. Ele está dizendo a Israel, preparem seus corações, removam os obstáculos do pecado, da hipocrisia, nivelem o orgulho. O rei está chegando. Isso nos leva ao ponto que parece ter sido o mais controverso para eles, especialmente para os fariseus. Eles perguntam, se você não é ninguém dessa lista, por que então você batiza? A ação dele era o problema. Sim, porque o batismo de João era uma prática radical e desafiadora. Já existiam rituais de purificação com água no judaísmo. Isso certo. E havia um batismo para não-judeus, os gentios que se convertiam ao judaísmo. Simbolizava a purificação da vida pagã deles. Então, qual era a grande diferença? O que tornava o batismo de João tão chocante para eles? O batismo de João era para judeus. Ao chamar todos em Israel, incluindo os líderes, para um batismo de arrependimento, ele estava fazendo uma afirmação teológica explosiva. Ele estava dizendo que a herança étnica, ser descendente de Abraão, não era mais suficiente. Nossa! Em essência, ele estava tratando a nação da aliança como se ela precisasse se converter de novo, como se fossem gentios. Isso é uma afronta direta à identidade nacional e religiosa deles. Ele estava dizendo que a elite precisava entrar na fila, no Rio Jordão, ao lado de cobradores de impostos e pecadores. Exatamente. Era um ato de nivelamento espiritual que minava a autoridade deles. Ele estava agindo com uma autoridade que não vinha do templo nem do sinédrio. E isso era intolerável. A pergunta, por que você batiza, na verdade é, com que autoridade você ousa fazer isso? Isso. E a resposta de João, mais uma vez, é genial em desviar o foco dele. Ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essa declaração sobre as sandálias é talvez o ponto mais alto da humildade dele. Desatar as correias das sandálias de alguém era uma tarefa tão humilde, tão servil, que a lei rabínica da época dizia que nenhum discípulo deveria ser obrigado a fazer isso por seu mestre. Uau! Era uma tarefa para o mais baixo dos escravos. É uma imagem muito forte. A pessoa mais popular de Israel naquele momento
está dizendo que se considera indigno de fazer a tarefa mais servil para aquele que está por vir. Ele estabelece uma distância infinita entre ele e o Messias. É um contraste absoluto, ele diz. O meu batismo é com água, é um símbolo, mas o batismo que ele trará é infinitamente superior. Que mais tarde a gente aprende que é o batismo com o Espírito Santo. Exato. João está se diminuindo para exaltar a pessoa e o ministério de Cristo, que ele revela já está no meio deles, presente, mas ainda não reconhecido. Por fim, o texto nos dá um detalhe geográfico. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. As análises ressaltam que não é a mesma Betânia perto de Jerusalém, certo? Certo. E isso é importante. Situar o ministério de João numa Betânia do outro lado do Jordão, na Pérea, o coloca geograficamente fora da jurisdição direta das autoridades de Jerusalém. É uma região de fronteira. Exato, um lugar de transição. Isso reforça simbolicamente o papel dele. Ele está no limite, chamando as pessoas para fora do sistema estabelecido para se prepararem para um novo começo. Ao olharmos para o conjunto dessas análises, fica claro que a figura de João Batista nos ensina muito. E um dos pontos que mais se destaca é essa humildade totalmente focada na missão. Sem dúvida. João tinha uma clareza impressionante do seu propósito. Ele não estava ali para construir um movimento para si. Sua única função era preparar o caminho para Cristo. Tudo apontava para além dele mesmo. Toda palavra, toda ação. Ele entendia que seu sucesso não era medido pela sua popularidade, mas pela fidelidade com que ele apontava para o Messias. Isso nos leva a um segundo ponto. A mensagem dele sobre o arrependimento. Não era uma sugestão, mas uma exigência universal. Exatamente. A mensagem de que a herança religiosa ou a identidade de grupo não são suficientes é uma verdade desconfortável, mas atemporal. Ele insistia na necessidade de uma transformação interna, de um coração que se volta genuinamente para Deus. O arrependimento era o pré-requisito para todos, do mais simples ao mais poderoso. Não há encontro com o Messias sem um coração arrependido. É isso. E isso se conecta com um terceiro ponto, que talvez seja o mais intrigante. É a afirmação dele. No meio de vós está quem vós não conheceis. É um alerta muito poderoso, né? É um alerta sobre a cegueira espiritual. A delegação, os maiores especialistas religiosos da nação, foi ao deserto procurar o Messias com sua lista em mãos. E, no entanto, não conseguiram reconhecer aquele que já estava ali entre eles, porque ele não se encaixava nas expectativas deles. Isso destaca a possibilidade trágica de a presença de Deus estar agindo ao nosso redor e nós não percebermos porque estamos ocupados demais com as nossas próprias ideias. Então, para a gente resumir nossa conversa, essa passagem de João 1 nos mostra um momento de confronto que se torna um momento de clareza monumental. Temos João Batista pressionado pela mais alta autoridade, usando essa oportunidade não para se defender, mas para definir sua identidade unicamente em relação a Cristo. Isso mesmo. Através das suas negações firmes, eu não sou, e da sua identificação humilde como a voz, João redireciona toda a atenção para Jesus. O seu batismo desafia as estruturas de poder e sua declaração de indignidade estabelece a supremacia incomparável daquele que estava por vir. É um testemunho de propósito, coragem e, acima de tudo, humildade. As perguntas deles eram, na verdade, qual é seu cargo e quem te deu permissão? Isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo que, como aquele, também valoriza muitos rótulos, as posições e o reconhecimento, como podemos nós aprender com a postura de João Batista, essa postura de se concentrar menos em construir a própria identidade e mais em apontar fielmente para a grandeza de outro?